Quando olhamos para a história de personalidades grandiosas como Carl Jung, Sigmund Freud ou Albert Einstein, somos frequentemente confrontados com uma questão íntima. Por que nossas vidas parecem menores ou sem sentido em comparação? Jung nos propõe uma reflexão crucial sobre esse sentimento de inadequação. Ele sugere que o valor da vida não reside em conquistas grandiosas, mas na jornada de autodescoberta, nas pequenas vitórias internas e na capacidade de abraçar a própria autenticidade. A grandeza, segundo Jung, não é apenas o que vemos no palco público, mas a batalha invisível que travamos para entender quem realmente somos. Ele nos ensina que nossa trajetória é única e que cada um de nós possui uma importância singular. As vitórias internas, as lições que extraímos de nossos erros e a coragem de explorar nosso próprio eu são tão significativas quanto qualquer feito histórico. O verdadeiro propósito da vida, segundo Jung, é o processo de nos tornarmos quem realmente somos, aceitando nossas limitações e nos fortalecendo em nossos próprios termos. Essa visão profunda nos convida a reconhecer que cada indivíduo possui seu próprio caminho de autodescoberta e que o real significado de nossa existência se encontra na profundidade de nossas vivências diárias. Carl Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço que criou sua própria abordagem da psicologia, chamada de psicologia analítica, uma área hoje conhecida como psicologia junguiana. Ao longo de sua vida, Jung publicou uma série de obras fundamentais, como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos e Reflexões, além de estudos sobre as complexas relações entre o ego e o inconsciente. Neste vídeo, vamos explorar o passo a passo que, segundo a visão de Jung, pode levar você a usar seu lado sombrio para revelar o propósito da sua vida. Carl Jung defendia que o propósito da vida está intrinsecamente ligado ao autoconhecimento, que, por sua vez, exige que nos voltemos para dentro, confrontando o inconsciente. O inconsciente, segundo Jung, é onde residem os aspectos reprimidos e não reconhecidos de nossa personalidade. As sombras. Esse lado oculto pode ser composto por medos, inseguranças, desejos reprimidos e traumas. Jung acreditava que ignorar essas partes de nós mesmos pode levar a uma vida de constante frustração e alienação do nosso verdadeiro propósito. O autoconhecimento, portanto, requer coragem para explorar esses territórios sombrios, desafiando as máscaras sociais que construímos para sermos aceitos. Ao abraçar tanto a luz quanto a sombra em nós, conseguimos encontrar o equilíbrio necessário para viver de forma plena e autêntica. Essa descoberta é libertadora, pois nos permite enxergar além das limitações impostas por crenças externas e padrões sociais, revelando o verdadeiro significado de nossa existência. Para Jung, cada indivíduo é chamado a uma missão única: compreender e aceitar sua totalidade, integrando seus aspectos conscientes e inconscientes em uma harmonia que expresse sua verdadeira essência. A jornada de autoconhecimento, segundo Jung, não é apenas uma busca individual, mas uma travessia necessária para o desenvolvimento de toda a psique. Ele acreditava que, para alcançar uma vida significativa, é preciso olhar de frente para os conteúdos reprimidos que habitam nosso inconsciente. Ao confrontarmos esses aspectos, iniciamos um processo de autorrealização, ou individuação, em que a personalidade verdadeira começa a emergir. Esse processo é acompanhado por um despertar que dissolve gradualmente a influência das personas, as máscaras que usamos para nos adaptar às expectativas sociais. Essa transformação pode ser desafiadora, pois revela facetas de nós mesmos que talvez preferíssemos não ver. No entanto, Jung defendia que, ao abraçarmos essas partes renegadas, conquistamos uma liberdade inigualável. O autoconhecimento traz clareza sobre nossos reais desejos, limitações e propósitos, nos permitindo trilhar um caminho autêntico e significativo.
No conceito de Carl Jung, o trabalho da sombra é um passo essencial para o autodescobrimento e a individuação. A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos ou reprimimos em nós mesmos. Emoções, pensamentos e impulsos, que por não se alinharem com a imagem que queremos projetar ao mundo, acabamos escondendo. Mas Jung acreditava que, ao ignorar esses aspectos, nós enfraquecemos, pois nossa energia psíquica é gasta para manter esses elementos fora da nossa consciência. Assim, o trabalho da sombra se torna uma prática transformadora, onde a pessoa começa a integrar esses elementos rejeitados, ampliando sua compreensão de si mesma e conquistando maior equilíbrio e autenticidade. O trabalho da sombra é também uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual e psicológico. Quando nos dispomos a olhar para nossa sombra com sinceridade, desarmamos o poder que esses aspectos ocultos exercem sobre nós. Jung afirmava que as emoções e impulsos reprimidos tendem a emergir de formas distorcidas ou até mesmo destrutivas, caso permaneçam negligenciados. Por exemplo, o medo ou a raiva reprimidos podem se transformar em ansiedade crônica ou conflitos nos relacionamentos. Ao confrontarmos a sombra, ganhamos a oportunidade de canalizar essas energias de maneira construtiva, abrindo espaço para o desenvolvimento de uma personalidade mais equilibrada e madura. Além disso, Jung sugeria que a aceitação da sombra nos permite desenvolver uma profunda compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Ao percebermos nossas próprias imperfeições e vulnerabilidades, aprendemos a ser mais compreensivos e a julgar menos, pois enxergamos que todos possuem lados ocultos e imperfeições. Esse entendimento pode transformar nossos relacionamentos e fortalecer os vínculos, já que passamos a nos conectar com os outros de maneira mais autêntica, sem as barreiras de uma persona que oculta quem realmente somos. Assim, o trabalho da sombra não é apenas um ato de autoconhecimento, mas também uma prática que enriquece nossa vida em sociedade. Ao enfrentar os aspectos sombrios, abrimos a possibilidade de realizar escolhas mais conscientes e alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Esse processo não é fácil e pode trazer à tona sentimentos de desconforto ou até mesmo dor, mas Jung acreditava que, ao reconhecer e integrar a sombra, conquistamos uma liberdade psíquica genuína. Ele chamava esse processo de individuação. O caminho de tornar-se quem se é em essência, em vez de quem se espera que sejamos. A integração da sombra nos liberta das amarras do inconsciente, permitindo-nos agir com mais autenticidade e menos influência de padrões emocionais automáticos. É uma jornada que exige coragem, mas que resulta em um estado de maior paz interior, força emocional e clareza de propósito. Um dos ensinamentos centrais de Jung é a aceitação de nossa dualidade. Ele nos lembra que para sermos completos, precisamos aceitar tanto nossas virtudes quanto nossos defeitos. A aceitação é um processo transformador que envolve acolher a raiva, a tristeza, os medos e as falhas, sem nos tornarmos reféns deles. Para Jung, é na aceitação do que consideramos negativo que encontramos a verdadeira completude. Ele nos encoraja a ver o lado sombrio como uma fonte de sabedoria, onde estão contidos impulsos e emoções que podem ser redirecionados para ações construtivas. O caminho para a realização, então, não passa por negar quem somos, mas por abraçar nossa humanidade em sua totalidade. Essa aceitação não nos torna fracos ou vulneráveis. Ao contrário, ela nos fortalece, porque nos permite compreender melhor nossas próprias motivações e limitações. Para Jung, quando aceitamos nossa sombra, conseguimos ver o mundo e a nós mesmos com mais clareza, encontrando significado nas pequenas e grandes experiências que compõem nossa existência. Na visão de Carl Jung, a proatividade é mais do que uma simples ação. É a expressão consciente de nosso potencial e a criação ativa de nosso caminho. Para ele, adotar uma postura ativa significa não esperar que o destino nos leve a algum lugar, mas construir ativamente o significado de nossa existência através de escolhas fundamentadas em nossa essência.
Jung acreditava que, ao agirmos proativamente, saímos do papel de espectadores de nossas próprias vidas e assumimos o protagonismo, transformando nossa jornada em algo único e cheio de propósito. A verdadeira proatividade é desafiadora, pois exige que enfrentemos o medo de errar, a resistência do nosso próprio ego e as expectativas alheias, mas é uma rota essencial para alcançarmos uma vida significativa e satisfatória. A autenticidade, por sua vez, é o coração da filosofia junguiana e representa a coragem de sermos exatamente quem somos, sem as máscaras que geralmente usamos para agradar ou se encaixar. Para Jung, cada ser humano tem uma personalidade única, uma combinação de desejos, medos e valores que, quando expressos de forma genuína, nos alinham com o que ele chamava de self, o centro de nosso ser. Viver autenticamente significa ser fiel a essa essência, resistindo à pressão para nos conformarmos com padrões externos. Ser autêntico é uma escolha diária, um processo constante de autoaceitação e alinhamento de nossas ações e decisões com nossa identidade interior, o que nos conduz a uma existência mais satisfatória e harmoniosa. Agir proativamente e com autenticidade é essencial para desenvolvermos um sentido de realização verdadeiro. Jung defendia que, ao fazer escolhas alinhadas com nossa verdadeira identidade, passamos a construir uma vida que reflete nossos valores mais profundos. Esse processo fortalece nossa autoestima e nosso senso de integridade, pois nos permite experimentar a congruência entre o que somos internamente e o que expressamos externamente. A autenticidade não nos torna perfeitos, mas nos torna inteiros, permitindo que as nossas ações tenham um impacto positivo, não só em nossa própria vida, mas também na vida daqueles que nos cercam. Esse compromisso com a verdade interior é uma fonte de inspiração e resiliência, especialmente diante dos desafios e incertezas do mundo. Jung também considerava a autenticidade uma prática espiritual, um processo de autoconhecimento que nos leva a explorar as partes mais profundas de nós mesmos. A autenticidade envolve questionar crenças e comportamentos que adotamos inconscientemente e transformá-los em escolhas deliberadas. Esse trabalho exige coragem para confrontar o que não queremos ver em nós, mas é o caminho para a verdadeira liberdade, pois, ao reconhecermos e aceitarmos nossa totalidade, nos libertamos da necessidade de aprovação externa. Para Jung, essa liberdade é a chave para uma vida de propósito, pois, ao ser fiel a si mesmo, o indivíduo encontra o equilíbrio necessário para viver em paz e plenitude. Além disso, Jung enfatizava que a autenticidade e a proatividade não são metas estáticas, mas práticas que evoluem conforme amadurecemos. Ele acreditava que ao longo da vida passamos por ciclos de autodescoberta que nos permitem expressar nossa autenticidade de formas cada vez mais profundas. Ao tomarmos decisões baseadas em nossa verdade interior e agirmos de forma proativa, estamos continuamente nos reinventando e nos aproximando de nosso propósito. Jung nos encoraja a ver o desenvolvimento da autenticidade como um caminho de crescimento, onde cada etapa, por mais desafiadora que seja, nos torna mais alinhados com nossa essência e mais preparados para viver uma vida com significado e realização. Para Carl Jung, o medo era mais do que uma emoção a ser evitada. Era um convite ao autoconhecimento. Ele acreditava que o medo funciona como um mensageiro do inconsciente, apontando para aspectos de nossa vida e personalidade que ainda precisam ser compreendidos e integrados. Jung afirmava que, ao resistirmos ao impulso de fugir do que tememos, abrimos caminho para uma transformação interna. O medo, segundo ele, frequentemente sinaliza áreas da nossa psique que escondem verdades profundas e impulsos reprimidos. Assim, ao enfrentar nossos medos, começamos a dissolver as barreiras que limitam nosso potencial, expandindo a percepção de quem somos e do que somos capazes. Jung via o medo como um mecanismo de defesa que protege o território desconhecido dentro de nós, áreas da psique que ainda não exploramos e que podem parecer ameaçadoras.
Mas ele também dizia que é exatamente nesse território desconhecido que encontramos os recursos e a sabedoria necessários para nossa evolução. Quando enfrentamos esses medos, estamos desbravando partes inexploradas de nossa mente. E, ao fazer isso, fortalecemos nosso espírito e nossa identidade. Esse processo não é fácil e demanda uma força de vontade considerável. Mas Jung acreditava que é nele que residem as maiores recompensas. É superando nossos medos que adquirimos uma consciência mais profunda e uma sensação de liberdade genuína. Jung via o medo como um mecanismo de defesa que protege o território desconhecido dentro de nós, áreas da psique que ainda não exploramos e que podem parecer ameaçadoras. Mas ele também dizia que é exatamente nesse território desconhecido que encontramos os recursos e a sabedoria necessários para nossa evolução. Quando enfrentamos esses medos, estamos desbravando partes inexploradas de nossa mente. E ao fazer isso, fortalecemos nosso espírito e nossa identidade. Esse processo não é fácil e demanda uma força de vontade considerável. Mas Jung acreditava que é nele que residem as maiores recompensas. É superando nossos medos que adquirimos uma consciência mais profunda e uma sensação de liberdade genuína. Jung também propunha que o medo, quando abordado com coragem e curiosidade, se transforma de uma força limitante em uma ferramenta de libertação. Encarar o medo nos permite questionar as crenças e narrativas que criamos sobre nós mesmos, especialmente aquelas que são fruto de traumas e experiências passadas. Ao fazer isso, começamos a ressignificar essas memórias e a construir uma nova visão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. Cada passo em direção ao desconhecido é uma pequena vitória que fortalece nossa confiança e nos prepara para enfrentar desafios ainda maiores. Esse processo de encarar o medo é, portanto, uma prática contínua, que exige paciência e determinação, mas que nos leva a uma vida com menos limitações internas e uma maior sensação de realização. Para Jung, o verdadeiro crescimento ocorre quando aceitamos o desconforto que o medo traz e o vemos como uma indicação do que precisamos aprender e desenvolver. Ele nos incentiva a tratar o medo como um professor, que nos guia para fora das ilusões de segurança e nos ajuda a desenvolver a autossuficiência emocional. Ao reconhecer que o medo faz parte da jornada humana, também entendemos que ele é universal e que todos os seres humanos enfrentam as mesmas lutas. Essa compreensão pode nos trazer compaixão e conexão com os outros, pois percebemos que cada um de nós está em sua própria jornada de superação e autodescoberta. Assim, em vez de evitar o medo, Jung nos convida a acolhê-lo, a entendê-lo como uma etapa fundamental na nossa busca por autenticidade e verdade. Carl Jung nos convida a explorar um conceito central. A vida é formada por dualidades que coexistem, como a luz e a escuridão, o medo e a coragem, a alegria e a tristeza. Jung ensina que somente ao abraçar e integrar essas forças opostas em nossa vida, podemos alcançar uma verdadeira sabedoria e autocompreensão. Ele sugere que aceitar essa dualidade não significa resignar-se ao sofrimento ou negar a felicidade, mas compreender que ambas as experiências são necessárias para o nosso crescimento. Quando aceitamos que tanto os momentos bons quanto os difíceis têm lições a oferecer, somos capazes de construir uma visão mais completa e equilibrada do que significa viver. Para Jung, é justamente na aceitação dessa dualidade que encontramos o caminho para a paz e a sabedoria. A aceitação não é uma mera adaptação, mas uma transformação. Quando reconhecemos que a vida oscila entre luz e sombra, estamos menos inclinados a resistir ao sofrimento ou a buscar incessantemente a felicidade, percebendo que ambos fazem parte do ciclo natural da existência. A verdadeira resiliência surge quando entendemos que podemos aprender com todos os aspectos da vida, até com os mais desafiadores. Jung nos encoraja a olhar para o medo e a dor como mestres que nos conduzem a novos níveis de compreensão e crescimento. A aceitação das dualidades também reflete no processo infinito de autodescoberta, que Jung descreve como um caminho sem fim. Ao longo dessa jornada, cada experiência vivida, cada medo enfrentado e cada alegria apreciada
são pedaços de um quebra-cabeça maior que nos ajuda a desvendar nossa verdadeira essência. Para Jung, a busca pelo autoconhecimento não possui um ponto final, pois a cada camada que desvendamos, novos aspectos de nós mesmos surgem e novas lições se apresentam. Essa contínua autodescoberta permite que nossa consciência se expanda e evolua sem parar, em um ciclo que nos transforma e nos enriquece. Jung acreditava que compreender a vida como uma jornada de constante aprendizado nos liberta da necessidade de respostas definitivas e nos prepara para enfrentar as incertezas com coragem. Cada descoberta nos leva a uma nova perspectiva sobre nós mesmos e o mundo, o que traz a compreensão de que o propósito da vida não está em alcançar uma meta final, mas em seguir trilhando esse caminho de evolução. Esse caminho é construído tanto pelo enfrentamento dos nossos medos, quanto pela celebração de nossas alegrias, e cada momento contribui para a nossa maturidade espiritual e psicológica. A dualidade entre luz e sombra, entre o conhecido e o desconhecido, oferece um campo fértil para o desenvolvimento da verdadeira sabedoria. Jung nos ensina que a aceitação dessa dualidade, longe de nos enfraquecer, nos torna mais inteiros e nos conecta com a nossa totalidade. A resistência ao sofrimento, ou a busca incessante por uma felicidade constante, pode nos distanciar da profundidade de nossa experiência. Por outro lado, ao integrar a dor e a alegria, ampliamos a nossa visão e encontramos um sentido que vai além da superficialidade. A vida, então, se torna um mosaico rico e multifacetado, onde cada peça tem o seu valor e contribui para uma imagem maior. Para Jung, essa aceitação da jornada da autodescoberta como infinita nos prepara para abraçar a incerteza com humildade e coragem. Cada desafio é uma nova oportunidade para expandir nossa consciência, e cada insight é um passo na direção de uma compreensão mais profunda de nossa essência. O verdadeiro propósito da vida, segundo Jung, é essa busca contínua, onde cada obstáculo superado e cada medo enfrentado nos aproxima de nossa essência. Ao reconhecer que o autoconhecimento é um processo sem fim, nos libertamos da ilusão de que precisamos chegar lá e passamos a valorizar cada etapa como parte essencial de nosso crescimento e evolução. Assim, a verdadeira sabedoria, segundo Jung, nasce da aceitação da vida como um fluxo de dualidades e da coragem de encarar o autoconhecimento como um caminho que nunca termina. Ao internalizarmos essa visão, desenvolvemos uma nova relação com o mundo e conosco mesmos. Aprendemos a valorizar o momento presente, entendendo que cada instante, seja de dor ou de alegria, é uma peça fundamental na construção de nossa própria identidade, e que o verdadeiro propósito da vida está em viver de forma consciente e plena, buscando a integração de todos os aspectos de nossa existência.